E se eu dissesse pra você que um dos criminosos mais famosos do mundo pode estar vivo, pode não ter morrido? Você acredita? Jeffrey Epstein. Calma aí. Já sei. Tem que colocar o chapéuzinho, porque hoje é teoria da conspiração, tá? O caso Jeffrey Epstein voltou com tudo e agora com a teoria que tá deixando muita gente com a pulguinha atrás da orelha. Porque oficialmente ele morreu, né? Em 2019, dentro da prisão de Nova York, suicídio, fim da história, não é? Só que não. Posts misteriosos feitos antes da notícia oficial, relatos estranhos dentro do presídio, uma suposta van não registrada e até teorias dizendo que ele pode ter sido substituído por outra pessoa. Calma aí, vocês vão entender, tá? Além do mais, vazou um vídeo recente, né? Viralizou um vídeo recente do que seria o Jeffrey Epstein andando num carrão conversível lá na Flórida. Será que é possível isso mesmo? Pode parecer loucura, né? E talvez seja mesmo. Mas algumas coincidências dessa história são, no mínimo, estranhas. Será que Epstein realmente morreu? Ou será que ele deu o maior sumiço da história para poder proteger gente poderosa e escapar de tudo? Hoje eu vou te mostrar tudo que tá circulando sobre isso, tá? E no final a decisão vai ficar com você. Jeffrey Epstein tá vivo ou não? Eu sou o Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Se existisse uma premiação para o caso mais comentado desse início de ano, sem dúvida nenhuma o vencedor seria o caso Epstein. A história do financista norte-americano virou um daqueles casos criminais que entram para a história cultural mundial. E não é por acaso, né? Além de se envolver em crimes extremamente pesados, como tráfico humano, casos aí com menores, existem várias outras camadas que deixam tudo ainda mais sombrio. Tem gente famosa e poderosa no meio, muito dinheiro envolvido, e o mais bizarro, né? Que já são quase 20 anos de investigações com várias coisas que ainda estão vindo à tona. Mas uma das poucas certezas que existiam era que o protagonista dessa história tinha ido de arrasta pra cima na cadeia em 2019, não é? Que o Epstein, ele se desviveu lá na cela, não foi? Só que algumas notícias recentes, junto com certos vídeos, apontam justamente o contrário. Sim, Jeffrey Epstein pode estar vivo. Seria um plot twist digno de Lost. Claro, isso ainda é tratado como teoria, tá? Mas se você parar pra pensar, não é tão absurdo assim e eu já vou te explicar o porquê, tá? Vou te falar mais, tá? Alguns pontos, isso até faz bastante sentido. Agora, eu vou te mostrar então as supostas provas disso, tá? E no final você vai decidir se é tão loucura assim imaginar que o criminoso deu uma de Walter White, foi viver escondido em algum canto do mundo, longe de todos os BOs que ele deixou pra trás. No dia 10 de agosto de 2019, num sábado, às 6 horas da manhã, 16 minutos, no horário norte-americano, um usuário anônimo publicou o seguinte numa rede social, abre aspas, não me pergunte como eu sei, mas o Epstein morreu há 1 hora por enforcamento e parada cardíaca. Tirem print disso. Vale lembrar que o bilionário estava preso no Centro Correcional Metropolitano lá em Nova York, aguardando o julgamento. E tinha muita gente poderosa, em pânico, com a possibilidade do financista abrir o jogo e ferrar meio mundo. Esse anônimo soltou a informação quase 40 minutos antes dos principais portais do mundo noticiarem a morte de Epstein. E calma, não parou por aí. Depois de soltar a bomba, antes de todo mundo, esse mesmo anônimo fez um segundo post, trazendo detalhes ainda mais estranhos do que teria acontecido dentro do presídio naquele dia. Numa outra postagem, essa pessoa dizia que após a contagem dos presos, levaram o Jeffrey para uma ala médica. Ele estava ali numa cadeira de rodas, inclusive, só que nenhuma enfermeira falou com ele. E o mais bizarro, minutos depois, uma van apareceu dentro do presídio. E detalhe, em finais de semana, esse tipo de movimentação simplesmente não era comum por lá. O relato continua dizendo que a versão oficial passada era de que Epstein tinha sido levado para uma cela individual, onde supostamente teria tirado a própria vida. Só que agora vem um plot twist. Essa pessoa finaliza dizendo que a placa da van vista lá dentro não tinha sido registrada na entrada do presídio e que dentro do veículo, na parte de trás, havia um homem usando um uniforme militar. E ele termina com uma frase que arrepia, abre aspas, eu estou tremendo agora, mas acho que ele foi trocado por outra pessoa.
Fala pra mim, isso não é no mínimo suspeito? Claro, né? Tudo isso veio de alguém totalmente anônimo, sem identidade confirmada. Então essa história ficou anos rondando na internet sem muita credibilidade. Só que agora, né, muitos anos depois, esse caso voltando à tona, surgiram informações de que a justiça teria então rastreado a origem dessas postagens e eles teriam vindo então de um agente penitenciário que estava naquele dia lá no MCC em Nova York. Se isso for verdade, reforça uma teoria passada, a de que Epstein pode ter saído vivo dali e quem morreu foi apenas então um laranja, alguém parecido com ele, talvez, usado para despistar a investigação e livrar o bilionário das consequências. Essa teoria, por mais bizarra que seja, faz todo sentido, pelo menos para mim. Pensa comigo, você é um bilionário, poderoso, que comete crimes, tem nas mãos dezenas, talvez centenas de pessoas poderosas e influentes. Você sabe que algum dia, se você for preso, irão dar um jeito de te desviver, porque você pode dar com a língua nos dentes, não é? Mais ou menos parecido com o que está acontecendo agora com o Vorcaro, né, nos dias atuais. Agora pensa, você acha que o Epstein ou o próprio Daniel Vorcaro, ele não teria uma certa segurança de que não iriam desviver ele na cadeia? E tá, eu sei que não existe a palavra desviver, tá? Eu tô falando aqui porque vocês sabem como é que funciona aqui o YouTube, né? Bom, alguma estratégia para caso você fosse morto, a bomba toda não fosse jogada na mídia? Bom, isso seria uma garantia de vida, não é? Agora, você não pode simplesmente soltar o cara, isso seria um absurdo. Enfim, imagina um Epstein, foi julgado inocente, tá na rua hoje. Seria uma loucura, cara, a galera ia atrás dele. Então o mais simples a se fazer é exatamente isso. Mata um laranja e solta o diabo. Bom, agora vamos juntar as outras teorias para ver se dá para dar um pouquinho mais de corpo, né, a essa ideia de que o Epstein pode estar vivo em algum lugar. Por exemplo, várias publicações nas redes sociais começaram a levantar a possibilidade de que ele teria forjado a própria morte com a ajuda da inteligência israelense, o Mossad, e estaria vivendo em Tel Aviv. Vale lembrar que o Epstein era judeu. Teriam até encontrado ele andando por lá, todo barbudão. E não para por aí, também surgiram relatos sugerindo que o bilionário estaria vivo e até jogando Fortnite com a conta Littles Jeff One, o mesmo nome que ele usava em redes sociais como no YouTube. Além disso, agora nessa última semana apareceu um suposto flagra aí do Epstein andando de carro, tranquilão, pelas ruas da Flórida. Vocês viram aí, né? O cara é igualzinho. Dito isto, não existe nenhuma prova de que seja realmente ele, tá? Muito pelo contrário, tudo indica que é só alguém muito parecido com o criminoso. E tem mais, né? Aquelas outras teorias que eu citei também já foram desmentidas, tá? Sobre a história dele estar vivendo em Israel, os especialistas já afirmaram que essas imagens que circularam foram geradas por inteligência artificial. Hoje tá difícil, né? Tá difícil a gente saber o que é real e o que não é. Já o fato dele ser fã de Fortnite, a própria Epic Games, produtora do jogo, veio a público esclarecer que a conta Littles Jeff One nunca pertenceu ao financista, que isso daí tinha sido apenas ali uma pegadinha, né, de algum usuário que mudou o seu nome para esse aí, já sabendo que o Epstein costumava usar e sabia que isso ia causar bastante alvoroço, né? Resumindo, não existe nenhuma prova concreta de que Jeffrey Epstein está vivo, por isso a gente tá com o chapéu de alumínio. São teorias da conspiração. Apenas aproveite. A maioria dessas alegações foi desmentida, tá? Como fake news, o uso de conteúdo gerado por IA. Mas sendo bem sincero, tá? Aquela primeira história que eu contei pra vocês, deixa uma pulguinha atrás da orelha. Se você for parar pra pensar, faz sentido imaginar que ao invés de simplesmente mandar matar o Epstein, tenham dado um fim mais conveniente, né? Sumir e forjar a própria morte. Falo isso porque, vamos raciocinar, né? Como eu disse, o Epstein tinha na mão muita gente aí do alto escalão mundial. Um monte de gente poderosa envolvida nisso tudo. Então não faz mais sentido ele já ter deixado um recado mais ou menos assim, ó, se um dia eu for preso e vocês me apagarem, tá? Já deixei tudo pronto pra geral cair comigo, tá? Vocês podem me matar, mas eu vou levar um monte junto. Vocês conseguem entender o ponto, não é? Bom, eu sou bem cético com teoria da conspiração, tá? Mas esse tipo de proteção, nesse caso, pra mim faz todo sentido. Até porque, com tudo que ele mexia, é difícil imaginar que o Epstein nunca tenha cogitado a possibilidade de ser descoberto algum dia. E já deixar um plano pronto pra esse cenário também não seria nenhum absurdo, não é? E pensando bem, a melhor estratégia seria justamente essa, morrer.
e desaparecer. Assim, ninguém poderia interrogá-lo, ele seguiria com a vida no anonimato, e os poderosos continuariam protegidos de qualquer delação. No fim, todo mundo sairia ganhando. Claro que se isso tivesse acontecido, ele não ia estar por aí dando rolê de carro conversível na Flórida, não é? Pelo amor de Deus. Provavelmente faria, sei lá, cirurgias, mudaria totalmente a aparência, documentos, iria viver em algum lugar mais improvável possível. E com a grana que esse cara tinha, isso não seria nada impossível, né? Mas, sendo bem realista, isso é o cenário ali improvável. O mais provável, para mim, é que de fato tenham matado ele mesmo. Eu só acho que essa outra possibilidade também não dá para descartar 100%. Vai saber, né? Esse tipo de gente poderosa aí, a gente aprende a nunca duvidar de nada. E você, o que você acha dessa teoria? Faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.